Na tua opinião, para o São Paulo mesmo, a única saída seria uma visibilidade de uma SAF, da gente conseguir fazer essa mudança? E como é que você enxerga essa situação do Marinax, que o São Paulo faria esse spin-off, em que o São Paulo venderia parte da operação sem vender automaticamente o clube? E só para fechar, eu sei que a pergunta está grande, mas estou me lembrando agora, você fez uma entrevista até acho que uns 4 anos atrás, relacionadas a como São Paulo poderia ser com o estudo do Rodrigo Monteiro de Castro, acho que você foi até com o Uhum. Mansur, que você chegou a falar, eu assisti essa entrevista e me lembro bem de você comentando sobre isso, por isso que lembrei da gente poder tocar nesse assunto. Anos depois dessa entrevista que você fez com o Mansur e falando sobre essa questão de SAF, como é que você vincula o momento com aquela conversa que você teve e com o passar desses anos e a situação que a gente está vivendo hoje? Olha, Zanqueta, primeiro, que assim, uma das coisas mais tristes para mim é enxergar na SAF a única saída para o São Paulo. É muito triste. É, eu sou de uma geração, provavelmente, certamente, eu sou de uma geração muito mais antiga. Minha geração é do Campeonato Brasileiro de 77, né? Eu já tinha ali 9 anos e ali assistindo o Tricolor. E, poxa, para vocês terem. Quando eu falo da questão da SAF para o São Paulo, e vocês vão entender a minha decepção que eu tenho com o que virou o São Paulo. Meu pai, por exemplo, ele era torcedor da Lusa, mas aquele torcedor tipo. Dane-se, né? E desde que eu comecei a entender das coisas, lá 4, 5 anos, meu pai falava assim: você tem que ser São Paulino, você tem que ser São Paulino, você tem que ser São Paulino. E ele ficava como se fosse um mantra na minha cabeça. O São Paulo tem os melhores dirigentes, o São Paulo tem o maior estádio particular do mundo, o São Paulo é feito por gente séria. Então você imagina ouvir isso corriqueiramente com 4, 5 anos? Pô, eu fui extremamente adestrado com essa ideia. Pô, e aí, logo na sequência, aí você tem Campeonato Paulista de 75, Campeonato Brasileiro de 78, aí vem Campeonato Paulista de 80, 81, não ganhamos 82 e 83, mas era uma geração muito boa, era o time que conseguia... tinham dois times no Brasil que tinham grande futebol naquela época, de 80, 81, 82. Depois teve a democracia corintiana, lá de 82, 80, também foi um muito bom time. Mas já em 80, a gente conquistando o Campeonato Paulista e era um time chamado A Máquina. Era conhecido como A Máquina, porque ele jogava como uma máquina. E os jogos, quando tinha São Paulo e Flamengo jogando, seja no Maracanã e no Morumbi, eram verdadeiros espetáculos, como não se vê mais hoje dentro do futebol. Um São Paulo e Flamengo na época era como você assistir hoje, você vê um Barcelona jogando contra a Inter de Milão, o que a gente vê no futebol europeu. Era sensacional. E e aí eu meio que assim era fã dos dirigentes que o São Paulo tinha. Era Henri Aidar, era Galvão, Dalora, e eram os caras que, pô, tinham não só qualidade como empresarial, como tinham um nível altíssimo, sabiam se comportar perante microfone, televisão, né? Tinham altíssimo em relação a isso. E aí, quando você começa a ver, então eu me formei, os meus alicerces de São Paulino foram aí. Aí vem campeão brasileiro de 86, teve paulista de 85, cara. E eu não preciso dizer a sequência de títulos, é até culminar com a Era Tele. Que na Era Tele, e é o que eu costumo dizer, né? Desculpa me prolongar. A defesa mais Imagina. importante da história do São Paulo foi a do Zete em 92 na Libertadores. Tem muita gente falando, não, a defesa mais importante foi a do Rogério Ceni e do Gerrard em 2005. E eu te explico por que a de 92. A defesa do Zete nos pênaltis, no chute do Gamboa, possibilitou o São Paulo ser campeão da Libertadores, possibilitou o São Paulo ir para o Mundial, que o levou a ser campeão mundial, e ter sido campeão da Libertadores em 92 lhe permitiu, na Libertadores do ano seguinte, nem entrar na fase de grupos, já ir direto para o mata-mata. Então, assim, essa transformação do São Paulo de grande brasileiro para grande internacional, para um clube conhecido mundialmente, foi ali, naquela defesa do Zete. E um grande trabalho feito pelos dirigentes do São Paulo. Um grande trabalho feito pelos dirigentes.
Lógico que se você for ver o trabalho que era feito à época, e eu lembro muito bem, depois na sequência, conheci gente do marketing do São Paulo. Você via assim, em relação ao que é hoje o marketing no futebol, era uma coisa muito embrionária. Mas o São Paulo, com aquele embrionário que ele tinha, os outros não tinham. Então o São Paulo sempre estava. Não era um passo à frente, ele estava 10, 20, 1.000 quilômetros à frente de todos os outros. E aí os outros. Não é que os outros melhoraram, o São Paulo estagnou. Em determinado momento, o São Paulo estagnou, foi caindo, caindo. E eu lembro bem, aí veio Juvenal, Marcelo Portugal Gouveia. E por mais vitoriosa que tenha sido a gestão do Juvenal, eu entendo que ele foi um câncer político para o São Paulo. O Juvenal ele trouxe o modus operandi político que a gente vê no Congresso Nacional. O São Paulo era um clube onde existia uma harmonia muito grande, onde existia uma escolha por aclamação da presidência. E por causa do Juvenal, com a visão política dele, houve uma cisão muito grande dentro do São Paulo que perdura até hoje. Então não era mais entendemos que esse é o melhor para o São Paulo. Começou aquela história. Não que todo aquele povo da então situação que hoje é oposição, e que também já misturou tudo, que a gente não sabe mais o que é situação e oposição, porque o Pimenta tá com o Casares. Mas eu lembro, não era por causa disso que todo presidente de São Paulo era bom. São Paulo teve um presidente naquela época, ali no fim dos anos 90, que era o Bastos Neto, foi horroroso. Ele foi horroroso. Sabe, foi um retrocesso aquela presidência. Mas na época eram 2 anos de presidência. Então 2 anos passou, tá, tchau, valeu, um abraço, vem o Paulo Amaral, dá uma melhorada ali no São Paulo, né? Aí vem o Marcelo Portugal Gouveia, processo democrático, ele. E o Marcelo Portugal Gouveia, ele foi eleito basicamente pelo processo inserido pelo Juvenal na política, né? Mas veja bem, olha o Marcelo Portugal Gouveia, era um lorde. Eu entendo que ele talvez tenha sido um dos últimos verdadeiros cardeais do São Paulo, sabe? Um que eu falava assim, pô, esse é meu presidente. Eu tinha orgulho de ter um presidente como Marcelo Portugal Gouveia, né? No modo de se falar, de se comportar, de exprimir as ideias. Não temos mais isso no São Paulo. E aí, fim do campeonato, 2008, aí vem aquela coisa, terceira gestão do São Paulo com Juvenal, 2009, lembro como se fosse hoje, 2009, e eu já preocupado com algumas coisas do São Paulo em termos de finanças. É como se fosse hoje. E ele estava ali, mais ou menos naquela época que o Muricy foi demitido, eu estava ao telefone conversando com o Vitor Birner, que foi meu colega de arquibancada na Dragões nos anos 80. Para quem não sabe, o Vitor Birner era da arquibancada, da Dragões, cabeludo e heavy metal. E eu lembro como se fosse hoje que ele me fala, Sombra, só para você saber, nossa dívida está em 30 e poucos milhões de reais. E na época eu falei, meu Deus, Birner. Então a minha preocupação, desde aquela época, era com a parte financeira, porque eu sei que se você não tiver financeiro bom, vai ser difícil ter time bom. A instituição, ela prevalecer em alicerces fortes, você precisa ter o colchão financeiro. Eu sempre tive uma ideia de futebol, ainda que gerenciado por associados, mas eu tive sempre uma ideia de futebol gerido como empresa. E aquilo sempre me preocupou profundamente. E desde então, desde aquela terceira gestão do Juvenal, que eu venho falando, vai dar problema, vai dar problema. Aí, quando você fala vai dar problema, você vira o tio chato, o cara que não curte a vitória. Eu amo as vitórias, eu curto vitórias. Eu não choro quando perde, eu choro quando é campeão. Sabe? Então, mas as pessoas... alguém precisa entender, enxergar e ver que o serviço sujo precisa ser feito. E, infelizmente, como eu digo já, e não é de agora, há muitos anos, há mais de 10 anos eu falo, o São Paulo que eu conheço acabou. O São Paulo que eu conheci acabou. E quando eu vejo os expoentes políticos que o São Paulo tem, e às vezes via mídias sociais, os componentes políticos que se manifestam via mídias sociais. Você quer um evento marcante para mim? E foi ali que eu comecei a falar, o São Paulo acabou? Foi aquela inauguração da churrasqueira
com xingamentos do Juvenal, torcida organizada. Ali eu falei, gente, agora corintianizou de vez, agora acabou. É verdade. O São Paulo, cara, virou uma espécie de Corinthians com uma terceira cor. Não tem lá grandes diferenças. Hoje a diferença entre os dois é de 1,5 bilhão. Entende o que eu estou dizendo? Sim. Eu quero o São Paulo de volta. Eu quero o São Paulo de volta. Mas quando a gente vê o comportamento das pessoas, a guerra política pelo poder, aí você vê assim, você começa... quais são as coisas que eu não vou citar nomes, mas quando você começa a ouvir, olha quem deve ser o candidato na próxima, não, deve ser esse, a briga política, você fala, agora ferrou de vez, agora estamos perdidos. Não é que não achasse que já estava, é só consolida uma teoria que eu tenho. Só consolida uma teoria. Para a garotada, é um papo muito chato, porque o que repercute na internet, o que dá like, o que viraliza, não é falar de coisa séria. É falar, chupa e vamos em frente, dane-se, né? Chupa galinha, chupa sem mundial. O que importa é ganhar título, não é balanço. O pessoal fala, eu não comemoro o balanço financeiro, eu comemoro títulos, né? Mas na hora de falar que o Corinthians está quebrado, que está com 2,5 bi, tá todo mundo torcendo para quebrar. Porque qual é a resposta? Porque se quebrar, acaba o futebol. Sim. Só que o tio chato aqui, quando fala que se quebrar acaba o futebol, eu falo muito mais do próprio rabo do que dos outros. Porque a minha preocupação é, nós teremos amanhã um São Paulo para torcer? Então, quando você vê assim, o pessoal fala, pô, mas SAF, pode vir uma SAF ruim. É verdade, porque quem vai escolher a SAF para qual você vai, se escolherem um dia, vão ser os próprios gestores que hoje estão aí, né? E a gente não sabe, vão escolher que tipo de SAF, com quem, quais são os meios para se escolher, né? Pode vir coisa ruim, tem toda a razão, pode vir coisa ruim, como foi coisa ruim pro Vasco, né? Como a gente tem algo meio incerto entre o bom e o ruim no Botafogo, pode, é verdade. Mas para essas pessoas ainda respondo, o ruim eu já sei quem são. O ruim é o que a gente já tem, e há muito tempo, sabe? E às vezes não é questão de falar da figura do presidente. A questão é falar de grupos que se revezam, de um grupo que bota lá uma dança das cadeiras, só muda quem senta, quem fica de fora, mas é o mesmo grupo, a mesma consciência, né? Então não adianta. O Júlio falava do Leco, que o Leco não falou com tanta veemência, mas não soube tratar de receitas e despesas, tal, sabe? E o Júlio, tá falando o quê? Sabe? E são os mesmos grupos políticos, todos se apoiam. Então você fica assim, pô, estamos perdidos. E quando eu ainda acho que o Júlio talvez seja uma das melhores coisas que tenha dentro do São Paulo, é desesperador. Eu não estou acostumado a torcer para um clube onde você tem uma manchete no dia seguinte, ou seja, posts na internet, no X, no Facebook, que você tem um presidente de conselho que ficou de calça riada num bar. Sério mesmo, eu não consigo imaginar o Marcelo Portugal Gouveia, porque presidente de conselho no São Paulo tem muita importância, como a presidência do executivo também tem. Eu não consigo imaginar lá o Henri Aidar, o Galvão, numa condição dessas. Juro que eu não consigo. Então, essa questão do perfil, da categoria das pessoas que regem o São Paulo é uma coisa que me preocupa muito. E eu digo já há muito tempo. Enquanto não houver uma injeção de dinheiro gigante no São Paulo, mas gigante, a gente não vai sair disso. E eu não estou falando agora com uma dívida de 1 bilhão. Eu já falava aqui há um tempo, quando era 300, 400. Sabe? Enquanto não tiver muito dinheiro colocado dentro de São Paulo, injetado dentro de São Paulo não vai conseguir sair dessa. Não consegue. O São Paulo enxuga gelo. Ou melhor, não está conseguindo enxugar o gelo. Está fazendo água. O gelo está fazendo água. As dívidas só aumentam.